Oi, eu sou a Luana e vou falar sobre a estrutura do gene TBX21. O gene TBX21 ele é bem importante porque ele vai controlar a expressão da citocina TH1 característica, o interferon gama. Nome oficial, fator de transcrição TBOX21, abreviação TBX21. Aqui eu tenho alguns sinônimos do nome do gene e também tenho aqui o número do AMIN 604895, localização cromossômica braço longo do cromossomo 17, segunda região, terceira banda, terceira subbanda. O gene TBX21 fica na fita direta. Que eu tenho as coordenadas genômicas, uma imagem aqui do cromossomo 17, com destaque ali para o braço longo e sinalizado por esse retângulo em vermelho, a localização mais exata do gene TBX21 nesse cromossomo. No total, são 6 genes vizinhos, vou especificar apenas o TBKBP1, que codifica uma proteína adaptadora que se liga à enzima quinase TBK1. Essa proteína codificada por esse gene também é bem importante porque ela faz parte da rede de interação na via TNF, que é a via de sinalização do fator de necrose tumoral. A fita transcrita nesse gene é a fita direta. Aqui tem uma imagem da sequência de nucleotídeos que vai formar o promotor do gene, promotor que é bem importante para a transcrição, porque a ele, vão se ligar proteínas chamadas fatores de transcrição que podem ativar ou inativar o gene. No total, são 6 exons, 4 codificantes e 5 introns. Nessa imagem, que é a imagem do transcrito de maior apoio experimental, os introns são representados por essas linhas entre os cetângulos coloridos correspondem, então, aos 4 exons codificantes, e a porção branca antes do primeiro exon e depois do sexto exon corresponde, então, respectivamente, às regiões 5' UTR e 3' UTR não codificantes. A fita transcrita é fita direta, a gente pode ver, então, aqui pela imagem, traduzindo foreign strand, fita direta. Essa sequência de nucleotídeos em vermelho é a sequência que forma a região 5' UTR não codificante, e essa sequência também em vermelho forma a região 3' UTR não codificante. Ambas as regiões, apesar de não serem traduzidas, são bem importantes para a regulação da transcrição e da tradução. Cerca de 70% dos introns conservam no seu início esse dinucleotídeo, GT, e no final o AG, que é bem importante, então, para a remoção dos introns no contexto do splice. Databox, são sequências de nucleotídeos no promotor do gene, ricas em adenina e timina, bem importantes para o início da transcrição. Essas sequências vai se ligar, então, a uma proteína chamada proteína de ligação TATA. Ilhas CPG são regiões no promotor, ali no exon também, no primeiro exon, ricas em citosina e guanina, bem importantes para ativação e inativação do gene. Se elas forem metiladas, eu tenho a inativação do gene, então eu não consigo formar um produto porque proteínas transcricionais não conseguem se ligar. Agora, o contrário, se elas não estão metiladas, essas proteínas podem se ligar e um produto de interesse pode ser formado. Quando eu falo em homologia, eu posso ter genes ortólogos, que são genes de duas espécies diferentes que derivam de um mesmo gene ancestral, através de uma especiação que ocorre. Já os genes parálogos resultam de um evento de duplicação e não de uma especiação, uma duplicação em uma única espécie. O gene TBX21 tem 153 genes ortólogos e 16 genes parálogos. Um exemplo, então, de gene ortólogo é o gene, então, um ortólogo do TBX21, que ocorre, então, no Felis catus, que é o gato. Aqui eu tenho um exemplo do gene parálogo, que é o TBX4, e quando eu falo em homologia dentro da própria espécie, então na família desse gene eu tenho apenas um representante, o TBX21 mesmo. Aqui na imagem eu tenho a imagem dos cromossomos humanos, indicada por esse triângulo em vermelho, no cromossomo 17, o gene TBX21, localização, Árvore filogenética, eu tenho 2 tipos possíveis aqui de representação. Tem algumas espécies agrupadas individualmente, que tem ali por única cor ali na imagem, a verde clara, que já corresponde a uma sequência bem conservada, de aminoácidos, na sequência de aminoácidos, e eu tenho daí também as espécies que estão agrupadas, que são precedidas por esses triângulos em cisa. Falando das espécies individualmente representadas, todas elas apresentam uma conservação boa, apenas então a espécie ali de tarso, ali mais ou menos no meio, que parece ter um pouco menos de conservação na sequência de aminoácidos. E das espécies agrupadas, grande parte delas também apresenta uma boa conservação, mas as que mais se destacam em relação à conservação na sequência é do grupo dos mamíferos larasiatérios, dos macacos do Velho Mundo, dos macacos do Novo Mundo, dos lêmures do tipo wet nose e também dos roedores e coelhos. Olá, meu nome é Beatriz Guibor Spaller e estarei falando sobre a expressão do gene TBX21 e da proteína codificada por ele. Bom, esse gene possui 2 transcritos, o TBX21-201 e o 202. O 201 é o mais relevante biologicamente, pois ele é responsável pela codificação da proteína e é o mais completo. Já o 202 não codifica proteína alguma. O 201 possui 2.583 pares de bases, 6 exons, 5 introns e região UTR a 5' e a 3'. Já o 202 é menor,
Possui 718 pares de bases, um intron retido e 2 exons, região TR, a 5' e a 3'. Mais uma vez, não codifica proteína. Bom, a expressão desse gene é mais observada no baço, em linfócitos transformados por EBV, um tipo de vírus da herpes, no sangue, pulmão e intestino delgado. Mas, de acordo com o gráfico, podemos observar que ele também está presente em outros tecidos, porém, sua expressão é maior nesses citados. A expressão desse gene também está associada a diferentes patologias. Alguns estudos apontam que ela pode ser reduzida em casos de artrite reumatoide, transplante renal e síndrome coronariana aguda. Por outro lado, pode ser aumentada em casos de sarcoidose cutânea, alterações de células T e de monócitos. Bom, esse gene codifica a proteína fator de transcrição TBOX21, que atua na regulação da transcrição de alguns genes, ativando ou reprimindo. No caso das células TH1, essa proteína tem uma função importante na ativação de genes essenciais para o funcionamento dessas células, né, que liberam citocinas como interferon gama, associadas ao processo de fagocitose. Por outro lado, ela suprime programas opostos ao TH1, como o TH2, por exemplo, que está relacionado à produção de anticorpos pelo organismo. Essa proteína também regula respostas antivirais nas células B e controla a infecção viral crônica. Bom, na estrutura secundária dessa proteína, nós temos alfa-hélice e fita-beta. A estrutura terciária mostrada no slide é de um rato. Porém, como na árvore filogenética, ratos e humanos estão altamente alinhados, podemos presumir que as proteínas codificadas nos humanos serão semelhantes à encontrada em ratos. Várias patologias estão relacionadas a essa proteína. Algumas delas são a asma, em especial com pólipos nasais, intolerância à aspirina, a hipersensibilidade a doenças autoimunes, pólipos nasais, dermatite atópica, doença inflamatória intestinal, rinite alérgica, artrite, doença pulmonar e tuberculose. Podemos observar que essas doenças estão relacionadas ao processo inflamatório no nosso organismo. Então, tem tudo a ver com os genes que a nossa proteína os genes com os quais essa proteína está envolvida. Importante ressaltar que o produto do nosso gene, o produto TBX21, nossa proteína, não é prognóstico para câncer. Bom, novamente, a expressão do RNA mensageiro em diferentes tecidos, como já vimos. E aqui, a expressão da proteína em diferentes tecidos. Podemos perceber um alto índice no baço, nos linfonodos, amígdala, medula e no pulmão. É perceptível a desproporção entre a expressão do RNA mensageiro e da proteína nos tecidos. Mas isso pode ser explicado por alguns fatores, como, por exemplo, a instabilidade do RNA no citoplasma, que é logo degradado, né? Então, o alto índice de RNA mensageiro no citoplasma não indica necessariamente a tradução de todo esse RNA em proteína. Além disso, nem todo o RNA produzido é codificante, ou seja, processado, enfim, nem sempre ele é codificante. Além disso, não temos anticorpos suficientes para marcar todas as isoformas proteicas, né, no nosso organismo. Então, não tem como detectar em todos os tecidos. E esses são alguns fatores aí que podem contribuir para essa desproporção entre a expressão do RNA mensageiro e da proteína nos diferentes tecidos. Bom, por fim, a proteína se localiza no núcleo, pois como se trata de um fator de transcrição, está totalmente associado ao processo de transcrição do DNA que ocorre no interior do núcleo. É isso. Oi, eu sou a Daiane e eu vou falar agora um pouquinho sobre polimorfismos do gene TBX21. Esse gene ele tem mais de 8.000 polimorfismos, sendo que mais da metade, cerca de 5.200, são SNP, então polimorfismos de substituição de nucleotídeos. A gente tinha o nucleotídeo original que foi mutado e trocado, em seu lugar foi colocado outro. Mas ainda há mutações de deleção, inserção e repetições de nucleotídeos. Dentro dessas variantes, 58% são variantes de introns do gene TBX21, 26% são variantes de transcrito não codificante, e ainda a gente tem variantes missense, variantes sinônimo, variantes UTR, em regiões UTR. A maioria dessas variantes não causa doença ou não tem fenótipo conhecido, enquanto outras causam predisposição a asma,
lúpus e ainda diverticulite. Uma dessas variantes que tem fenótipo é a variante RS5630-8324, que é uma variante de um intron do gene TBX21, e ela é uma mudança de base de adenina para timina. Essa variante ela tem como fenótipo a asma ou asma no início da infância. Ela tem uma frequência do alelo relativamente baixa na população, mundialmente é 8%, em africanos 1%, ameríndios 7%, em asiáticos orientais 13%, em europeus 14%, que é a maior concentração, e no sudeste asiático 5%. Outra variante, que é uma variante muito importante, porque ela está relacionada a diversas doenças, é a RS4794067, que é uma mutação na região reguladora do gene TBX21. Em casos mais raros, a timina, que é a base original, é substituída pela adenina. Em casos mais comuns, a timina é substituída por uma citosina. Quando isso acontece e a timina é substituída por uma citosina, se cria um sítio CPG que pode causar o silenciamento do gene, justamente por estar na região reguladora. Segundo o Omin, há dados dessa variante, quando é de timina para citosina, lá em japoneses, de causar asatriade, que é uma doença autossômica recessiva, ou seja, precisa ter a mutação nos 2 cromossomos, né? E tem como sintomas asma induzida por aspirina, suscetibilidade à asma e pólipos nasais. Quando a gente vai ver a frequência dessa variante na população, ela é relativamente alta. A gente tem 25% do alelo citosina na população mundial. Quando a gente vai ver o genótipo que causaria a asatriade, já é bem mais baixo. 3% em africanos, quando o alelo é 18%, 10% em ameríndios, quando o alelo é 33%, 1% em asiáticos orientais, quando o alelo é 12%, 7% em europeus, quando o alelo é 25%, e 17% em asiáticos orientais, quando o alelo é 42%, que é a maior concentração dessa mutação, né, no sudeste asiático. Eu quis trazer uma variante neutra, que é uma variante que não é associada à doença, que é a variante RS17244544, que é uma mutação de também substituição de base de citosina para timina. É uma mutação na região 5' TR, então bem no comecinho do gene. Ela tem uma frequência bem baixinha na população, 2%, o alelo na população mundial. Em africanos é tão baixa que beira 0, em ameríndios 5%, não há dados em asiáticos orientais, em europeus 4% e no sudeste asiático 1%. Então era isso que eu queria falar um pouquinho sobre polimorfismos do gene TBX21. Meu nome é Leonardo e eu vou apresentar um artigo sobre a expressão do TBX21 mediado por TIM3, diminui a função dos monócitos durante a infecção crônica do vírus hepatite C, que foi feito por vários pesquisadores chineses. O vírus hepatite C tem grande importância epidemiológica, isso quer infecta 3% da população mundial e 80% dos casos evoluem de forma crônica, nos quais tem baixa atividade dos monócitos e macrófagos devido ao vírus. Além disso, o gene TBX21, ou TBET, é muito conhecido nas células TH1, TH2 e B, mas pouco nas células do sistema imune inato, que são os monócitos macrófagos. Além disso, o TBET se liga no promotor da proteína TIM3, e esse estudo viu os efeitos regulatórios dessa relação em uma infecção crônica de hepatite C. Vários materiais médicos foram utilizados. Primeiramente, foram selecionados 25 pacientes com casos de hepatite C crônica e 25 pacientes saudáveis, sem nenhuma outra doença viral. Depois foi feito o isolamento C14+, e o cultivo celular dessas células, das células periféricas do sangue, tanto macrófagos quanto monócitos. Foi feita uma cocultura dos macrófagos e dos monócitos com algumas linhagens celulares específicas. Então, foi feito um bloqueio de via gestinal, e depois um silenciamento do gene TBX21 com pequena RNA de interferência, também foi utilizado um RNA de controle, depois um plot de proteínas, e depois de tudo, feito uma análise estatística em um programa de computador para ver resultados. Um dos primeiros resultados vistos foi que a expressão do TBET é regulada positivamente com a expressão do TIM3 e nos monócitos macrófagos de pacientes com hepatite crônica, como pode ser visto na imagem, em que mesmo tendo uma grande variação da expressão do TBET TIM3, sempre se teve uma relação maior nos pacientes com hepatite C crônica. Além disso, o TBET é regulado positivamente em macrófagos nas células dos hepatócitos, que é o principal local de atividade do vírus, da hepatite C. Para isso foi utilizado uma célula de linhagem, o UA7.5, e foi visto
quantidade de TBET produzido nessa célula. Também foi isso muito interessante que o TBET teve um pico de expressão, teve alguns picos de expressão do gene, o que mostra que o gene TBX21 ele é presente em hepatócitos contaminados pela hepatite C e e tem um efeito temporal. Além disso, a proteína central da hepatite C induz a expressão do TBET por meio da interação com o GC1QR, que é um receptor do complemento, que é que é um receptor da proteína central do vírus da hepatite C. Ou seja, o vírus da hepatite C induz uma maior expressão do TPET por meio do GC1QR, como pode ser visto nos gráficos de pontos representativos, no qual foi utilizados várias vias de sinal diferentes foram bloqueadas, tendo que se fosse analisada só uma específica. E a única que teve resultado, e a única que, quando foi bloqueada, não teve teve uma menor expressão tanto do TPET quanto do TIM3, foi quando foi bloqueado o GC1QR, assim mostrando-se a via de sinal com que faz que a proteína do HCV seja maior expressa, causa uma maior expressão do TBX21. Além disso, a proteína central do HCV induz a expressão do TBET por meio da interação com GC1QR. Como já foi visto antes, foi ainda feito um teste empírico, onde foi analisado por meio de PCR, e foi vista a quantidade de TBET TIM3 expressas nas células quando tem exposição ao vírus da hepatite C. Assim, foi havido várias quinases inibidores, e somente as que tinham efeito sobre o GC1QR teve uma menor expressão, sendo que não teve nenhuma expressão do TIM3, se mostrando uma ampla correspondência entre o GC1QR e o TIM3. Além disso, depois foi utilizado os RNAs de controle e específico do TBET, para analisar a expressão do IL-12 e a fosforilação de STAT1 em células THP1. O que isso significa? Bom, o IL-12 é uma citocina secretada em infecções virais. Ou seja, quando o TBET está menos ativo, quando tem o RNA de controle sobre ele, que faz com que ele seja menos ativo, tem uma maior expressão do IL-12. E, como pode ser visto nas duas imagens que fazem essa correspondência. Assim, mostra-se que o TBET tem uma função negativa de ativação sobre as citocinas, que essas citocinas que são o principal produto secretado pelos monócitos macrófagos do sistema de defesa imune inato, se mostrando que quando tem maior TBET, que é aumentado pelo HCV, tem menor liberação de citocinas e assim a infecção viral persiste por mais tempo. Ou seja, a conclusão dos pesquisadores foi um modelo esquemático que sintetiza todos os resultados obtidos. Assim, o TBET e o TIM3 têm uma função muito importante nas infecções crônicas por HCV. O vírus na proteína central do vírus da hepatite C parece sequestrar os receptores inibitórios, se aumentando as expressões do TBET e TIM3 para facilitar a infecção persistente. Assim, o TBET é induzido pela interação HCV e GC1QR através da via GNK e aumenta a expressão de TIM3, levando à função dos macrófagos e monócitos unidos durante a infecção crônica de HCV. Embora os mecanismos precisos para a expressão do TIM3 mediado por TBET ainda não tenham sido totalmente elucidados, a identificação de relação entre a expressão de TBET e TIM3, sua função na regulação imunológica inata e modelo de doença humana revela novos imunoterapêuticos ao para hepatite C e outras infecções virais crônicas. Visto que o vírus da hepatite C é somente um dos vírus em meio a todo o painel epidemiológico. E o TBX21 tem um papel crucial em outras infecções virais, sempre indo à margem para outras pesquisas nessa via. Eu sou Amanda e vou falar sobre o artigo Evidências para a associação genética de TBX21 e FNG com lúpus eritematoso sistêmico em uma população chinesa RAM. E esse artigo ele foi publicado na revista Scientific Reports. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, é uma doença grave e autoimune, caracterizada pela produção de autoanticorpos que atacam várias partes do corpo, como a pele e órgãos internos, além de gerar um estado inflamatório crônico e sistêmico. Indivíduos com lúpus possuem fatores genéticos envolvidos na doença, e o objetivo desse estudo foi investigar possíveis associações entre os genes TBX21 e FNG com o LES. Vários outros artigos já reportaram a associação entre o gene TBX21 e FNG e lúpus, pois o fator de transcrição TBET, que é codificado pelo TBX21, é o regulador mestre da resposta imune de células TH1, principalmente por promoção da expressão do gene FNG. Este link funcional ele sugere que TBX21 e FNG podem participar juntos do mesmo mecanismo causal da doença. A expressão elevada de FNG
foi encontrada em células T do sangue periférico de pacientes com LES. E, além disso, a deleção do gene de FNG em modelos murinos de lúpus fez com que houvesse uma melhora significativa nos sintomas. Outro estudo também relatou que o alelo C, na variante RS4794067, que fica no promotor de TBX21, está associado a uma diminuição significativa na produção do fator de transcrição TBET, que, por fim, culmina numa expressão reduzida de FNG por linfócitos humanos em indivíduos saudáveis. Além disso, o artigo também mencionou que um estudo anterior relatou que a frequência do alelo C foi significativamente menor em pacientes com lúpus do que em pacientes controles. Esse estudo teve uma amostra de 3.732 pacientes. Desses, 1.466 possuíam a doença e 2.226 eram controles saudáveis. A média da idade dos pacientes foi de 36 anos e mais de 85% eram mulheres. Em ambos os grupos foram feitas as genotipagens de 3 variantes, uma no promotor de FNG, outra no intron de FNG e a terceira no promotor de TBX21. A genotipagem ela foi realizada utilizando-se o aparelho conhecido como Mass Array, que combina PCR competitiva, a reação de extensão do primer HME com espectrofotometria de massa. Esse é um método altamente preciso para análise quantitativa da expressão gênica. O sistema ele é automatizado e aliado a um software, e que gera vários dados detalhados. E os dados obtidos foram utilizados para análises estatísticas. Aqui nós temos duas imagens, uma ilustrando o aparelho que faz a genotipagem, que é a figura 1, e a outra está mostrando os exemplos de gráficos e tabelas que são geradas pelo software do Mass Array. Então, o principal resultado da pesquisa está ilustrado nesta tabela. Então, aqui nós podemos observar as características do genótipo associada a cada polimorfismo. No caso das variantes em TBX21 e em FNG, marcadas aqui em vermelho, a frequência dos alelos T e C, tanto em pacientes com lúpus quanto em indivíduos controle, não variou na população estudada. Entretanto, o alelo T de RS20-69705 no promotor de FNG foi associado a uma maior vulnerabilidade ao LES. Podemos ver marcado aqui em azul que o aumento da frequência do alelo T ocorreu no grupo portador de lúpus. Então, a frequência do alelo foi de 0,23 nos portadores da doença contra 0,21 nos controles. Em resumo, neste artigo, foi identificado apenas que o alelo T no promotor de FNG é associado ao maior risco de se ter a doença. Uma análise combinada com dados de outros estudos mostrou que essa variante tem uma associação significativa e consistente com o aumento do risco para lúpus em diferentes subgrupos humanos. Em contraste com estudos anteriores, não foi achada nessa pesquisa a associação significativa do lúpus para as variantes de forma isolada de TBX21 e no intron de FNG. Porém, como houve associações dessas variantes com o lúpus em outros estudos, pesquisas futuras são necessárias. Este artigo ele também forneceu evidências de que a interação gene-gene entre TBX21 e FNG conjuntamente podem estar mais relacionadas à suscetibilidade à doença do que esses fatores isolados. Meu nome é Sofia e, dando continuidade, eu vou tratar do artigo cujo tema é o polimorfismo TBX21 1993-TC é uma associação com a resposta TH1 e TH17 no periapex e com risco de desenvolvimento de lesões periapicais, publicado no jornal Leucoque de Biologia em 2018. Contextualizando, o que são lesões periapicais? São reações inflamatórias decorrentes da resposta imune complexa do hospedeiro, e elas causam um aumento da atividade proteolítica e da reabsorção óssea no periapex dos dentes. Algo que eles vão tratar nesse assunto é a ação das protocitocinas típicas TH1 e TH17, como o interferon gama e interleucina 17, como perturbadoras do equilíbrio entre o fator osteogênico RNA-KL e seu antagonista OPG, o que ativa os mecanismos de absorção óssea
e medeia a progressão das lesões periapicais. Outra coisa que vale ressaltar que o TBET é um fator de transcrição mestre de TH1, que é típico para a diferenciação das células T em células TH1. Outra coisa que é importante ressaltar é que na terapia endodônica, ela está relacionada com a diminuição dos níveis de interferon gama no papel de TH1. Por isso, qualquer mutação que influencie na polarização da resposta do hospedeiro para o fenótipo TH1 são significativos para o desfecho da doença. Por isso, o objetivo geral do artigo é indicar qual é o impacto da variação genética RS4794067TC na resposta TH1 em vivo e in vitro, e no risco do resultado de lesões periapiciais. Para isso, eles realizam um caso controle e uma investigação funcional do TBX21. Eles utilizam 3 grupos de pessoas: pacientes com lesões periapiciais, grupo de query profunda e grupo de controle saudável. Para isso, eles realizam uma análise genotípica, análise de expressão e cultura de células em vivo. Vale ressaltar que na análise de expressão, eles utilizam apenas os pacientes com lesões periapiciais e grupos de controle saudável. Para a genotipagem, eles utilizam química de Teichmann e para a análise de expressão, eles utilizam a extração de mRNA e RT-PCR real-time. Algo relevante entre os resultados é que o grupo com lesões periapicais foi encontrada com menor frequência nos genótipos TC, CC, TC mais CC, em comparação com o genótipo TT. Além disso, em relação à expressão gênica, pode-se perceber que eles realizaram em A uma comparação entre os níveis de TBET, de expressão de TBET de interferon gama entre os pacientes de controle e pacientes com lesões periapicais. Pode-se perceber uma maior expressão, como já esperado, em lesões periapicais. Em B, eles fazem uma abordagem em relação aos genótipos, e percebe-se que, entre os que possuem as lesões, há um controle positivo, expressão de interleucina 17 em relação ao genótipo TT, de um controle negativo do polimorfismo na expressão de TBET interferon gama, em relação ao genótipo TT. Outras maiores diferenças não foram observadas significativamente. Eles fizeram uma análise tercial de uma razão de interferon gama interleucina 17 e observaram uma diminuição significativa dos genótipos TC mais CC polimórficos tercis de relação intermediária e alta. Além disso, eles realizaram um controle para saber se a lesão era ativa ou inativa, como podemos ver nesse gráfico. Quando tem uma alta relação de RA-NKL-OPG, significa que é ativa, e quando tem uma baixa é inativa. E na ativa podemos perceber maior concentração de interleucina 17, interferon gama e TBET, além de outras características. Isso se repete tanto no genótipo TT quanto no genótipo TC mais CC. A próxima coisa tem a ver com as culturas de células. E eles observaram que houve uma regulação positiva de interferon gama em genótipos TT em relação aos TC, que houve uma diminuição da expressão de interferon gama, uma vez que eles não observaram essa mesma diferença em interleucina 17, como tinham observado em vivo. Resumindo, o alelo T aumenta a afinidade de ligação e aumenta a atividade transcricional do gene, o que resulta numa secreção aumentada de interferon gama e confere um risco aumentado a diferentes condições. Já o alelo C causa uma diminuição da expressão de mRNA, de TBET e de interferon gama nas lesões periapiciais, o que causa uma diminuição que é decorrente de uma diminuição da transcrição do TBX21 em níveis aumentados de interleucina 17, o que pode ser observado na frequência diminuída de genótipos polimórficos em lesões periapiciais. A hipótese é que o polimorfismo confere resistência ao fenótipo observado, uma vez que pacientes com cárie profunda estão tão suscetíveis a desenvolver lesões periapiciais a quem tem lesões periapiciais, e pode-se observar maior frequência desse grupo de CC em lesões cárie profunda. Além disso, isso pode ser decorrente do envolvimento do polimorfismo com a resposta TH1, como foi observado nos resultados mostrados.
Além disso, a sucessão diferencial de interleucina 17 em vivo pode ser decorrente de um impacto amplo da polarização TH em ambiente peripcial, o que não foi encontrado in vitro. Só que eles ressaltam a importância de necessidade de mais estudos em relação a isso para maiores conclusões. Meu nome é Anne, irei falar do artigo Alterações Dinâmicas de Metilação de DNA de TBX21 durante a uveíte autoimune experimental em camundongos. A uveíte é uma doença ocular inflamatória da parte dos olhos que acomete o trato uveal e pode levar à baixa visão e à cegueira quando não tratados. Além de ocorrer em todo o mundo e afetar predominantemente a população em idade ativa, a uveíte autoimune experimental, chamada EAU, é um modelo animal de uveíte clássico, que tem sido amplamente utilizado para estudar a uveíte humana. O antígeno retinal específico, que é uma proteína ligada a retinoide interfotorreceptor, pode ser usado para induzir EAU em cepas de camundongos suscetíveis. O acúmulo de evidências mostrou a importância do subconjunto linfócito TH1 na patogênese da uveíte clínica. TBX21 é um fator-chave de transcrição específico desse conjunto de célula TH. Além disso, a alta cópia do gene número TBX21 correlaciona-se com maior suscetibilidade à uveíte anterior aguda. A metilação do DNA é a modificação epigenética mais estudada. É regulado por enzimas catalicamente ativas específicas, DNA metiltransferases, incluindo DNMT1, que tem como função manter a metilação durante a réplica de DNA. A metilação do DNA é um meio epigenético bem estabelecido de regulação gênica no sistema imunológico. Portanto, este artigo tem como objetivo o estudo da dinâmica de metilação do DNA de TBX21 e outros durante o desenvolvimento de doenças autoimunes e tem a uveíte como modelo de doença. Para esse estudo, foi realizada a indução de EAU por meio de uma proteína de ligação ao retinoide interfotorreceptor. Também foi feita uma coleção das retinas e dos complexos coroides RPE, no qual a inflamação do segmento foi verificada a cada 2 dias, do 7º ao 14º dia, para a confirmação que os ratos desenvolveram EAU com sucesso. Foi utilizada a técnica de amplificação por PCR em tempo real, com primers projetados para análise de metilação. Os sítios CPG de TBX21, a partir do local de início de transcrição, foram detectados de acordo com os primers projetados. A expressão de RNA mensageiro de TBX21 nas retinas e complexo coroide durante o EAU foi investigada para verificar se a mudança de metilação afeta a expressão do gene. Os níveis de RNA mensageiro de TBX21 foram detectados por PCR em tempo real. Analisou-se a correlação entre metilação CPG e a expressão de RNA mensageiro e TBX21 durante EAU, para investigar a associação entre a metilação CPG e a expressão de RNA mensageiro desse gene durante o desenvolvimento de EAU. Essa análise de correlação foi realizada para verificar a relação entre o local CPG1 e a expressão de RNA mensageiro de TBX21, retinas de camundongo EAU em momentos diferentes, pontos durante o desenvolvimento de EAU. Descobriu-se que o nível de metilação do sítio CPG1 mostrou uma correlação negativa com a expressão de RNA mensageiro de TBX21, como demonstrado pelo gráfico. A expressão de RNA mensageiro aumentou notavelmente e atingiu um pico no 14º dia durante o desenvolvimento de EAU. Em seguida, o nível de RNA mensageiro diminuiu gradualmente em uma maneira dependente do tempo, como demonstrado nos gráficos. Essa descoberta sugere fortemente que as mudanças de metilação foram responsáveis pelas alterações na expressão do RNA mensageiro. Estudos anteriores indicam que as modificações epigenéticas podem estar intimamente associadas à produção anormal de citocinas inflamatórias em várias doenças autoimunes. Portanto, investigou-se se as alterações de metilação do DNA afetaram a produção de citocinas nas assinaturas das células TH1 no modelo EAU. As expressões de RNA mensageiro de IFN
gama foi medido por PCR em tempo real. Os dados mostraram que as expressões de RNA mensageiro de IFN-gama aumentou gradualmente durante o desenvolvimento de EA1 e atingiu seu pico no 14º dia e depois diminuiu, como demonstra o gráfico da esquerda. Os DNAs metiltransferases são enzimas catalicamente ativas específicas que modulam a acessibilidade do DNA aos elementos transcricionais, aumentando assim a metilação do DNA para estudar o desenvolvimento de DNMTS na regulação da metilação de TBX21. Examinou-se as alterações de expressão de DNMT1 nas retinas e nos complexos coroides de camundongos e algo em diferentes pontos do tempo. Os resultados mostraram que as retinas, a expressão de DNMT1 revelou uma alteração dinâmica correspondente à metilação de TBX21, como demonstrado no gráfico da direita. Este estudo mostra uma dinâmica significativa de metilação do DNA correspondendo como mudança de expressão de RNA mensageiro de TBX21 no tecido inflamado de camundongos submetidos a uveíte autoimune experimental. Além disso, forneceu evidências preliminares para o papel do DNMT1 na regulação das mudanças de metilação de TBX21 durante a EA1. Junto, os dados sugerem que mudanças epigenéticas significativas de TH1 que podem estar envolvidas na patogênese da EA1. Portanto, durante o desenvolvimento das doenças, as mudanças dinâmicas na metilação do DNA, que regulam a expressão do gene e, por sua vez, determinam os eventos moleculares e celulares, ou seja, o grau de metilação de certos genes, pode servir como biomarcadores sensíveis para o diagnóstico precoce e avaliação do estado da doença. Além disso, a avaliação dinâmica de metilação do DNA também podem levar ao desenvolvimento de novos alvos de intervenção para doenças autoimunes, como a uveíte.